Então, a semana passada, nós estudamos um bocadinho sobre a vocação eficaz. Vocês se lembram que nós chegamos a definir, a trabalhar um pouco o que é essa vocação eficaz, que é a grande operação do Espírito Santo em aplicar a redenção no coração do pecador. Então, nós vimos que essa função ela é direcionada pelo Espírito Santo a quem, naturalmente, ele quer. Por isso que nós não podemos, é claro, nós podemos, mas nem sempre compreendemos o trabalhar do Espírito Santo. Que, na verdade, o Espírito Santo é aquele que aplica a salvação, a redenção no coração, né, das pessoas, daqueles que foram eleitos na eternidade, aqueles que passaram que foram acolhidas pela graça, mas agora quem aplica isso historicamente, existencialmente em nossa vida é o Espírito Santo. Nós vimos isso um bocadinho na quarta-feira passada, e hoje nós vamos trabalhar um pouco os efeitos da vocação eficaz, certo? Então, falamos sobre vocação eficaz e hoje nós vamos trabalhar os efeitos, certo? As consequências dessa vocação eficaz, ok? No catecismo menor de Westminster, são perguntas de número 32 até a pergunta 38. Então, nós vamos verificar o quê? Nós vamos ver que quando o Espírito Santo aplica essa redenção, consequências, resultados, efeitos, né? Vamos chamar de efeitos, vão acontecer na nossa vida, na vida do pecador, né? Na nossa vida, ok? Então, vamos hoje trabalhar um pouco sobre esses efeitos. Quais são esses efeitos, ok? A pergunta 32 diz assim: que bênçãos gozam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados? Então, aqueles que são chamados eficazmente não são apenas aqueles que são convidados, não é? Porque o Senhor convida, mas existem aqueles que são chamados eficazmente. Então, que bênçãos são essas? Que benefícios, não é? Então, nós temos essa resposta. Olha aí, aqueles que são eficazmente chamados gozam nesta vida da justificação, adoção e santificação e das diversas bênçãos que acompanham estas graças ou delas procedem. Então, quer dizer, nós vamos com a aplicação do Espírito Santo, basicamente nós vamos ser justificados, adotados, santificados e vamos ainda receber outras bênçãos que acompanham estes, vamos chamar aí, dessas ações do Espírito Santo. Né? Então, nós temos 3 textos aí, e vamos ler esses 3 textos. O primeiro está em Romanos 8:30. Romanos 8:30. Eu gostava de pedir a Cláudia que pudesse nos ajudar na leitura aí deste versículo. Pode fazer isso, Cláudia? Efésios 1:5, eu convidaria a Keren para poder ler Efésios 1:5, e a Raquel, 1 Coríntios 1:30, ok? Então, vamos atentar aqui à leitura de
de Romanos 8:30. Vamos ver o que nos diz aqui esse texto. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Muito bem. Então, nós temos aí predestinação, chamamento, que é o chamamento eficaz, né? A vocação eficaz. Temos a justificação, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, nós temos aí a justificação. Nós vamos entender daqui a pouco o que é essa justificação, ok? Efésios 1:5, o que nos diz Efésios 1:5? Faz favor. E Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, aqui já não é apenas justificação, mas é adoção. Eu não sei se eu escrevi corretamente adoção. Os de fala portuguesa, europeia... Está, pastor. Está bem escrito, sim. Está bem escrito aí? Está Não dentro é adopção. Não é adopção, não, né? Não, já não se usa o P, já não se usa o P. Não tem mais P, né? Não. Vocês tiraram tudo. Onde vocês tiram, os brasileiros colocam, né? E onde os brasileiros colocam, vocês tiram, né? Mas é assim. Então, adoção, aqui nos diz, e nos predestinou, em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o conselho, o beneplácito da sua vontade. Então, nós temos aí a adoção. E agora vamos a 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Vamos ver lá. E diz assim, 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Muito bem, vós sois dele, em Jesus Cristo. Né? Então, fomos justificados em Jesus, adotados em Jesus, santificados em Jesus, né? O qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação. Ok, então, e nós temos outras bênçãos que nós vamos ver, mas eu quero dizer algo que é importante. Você tem aí 3 grandes ações do Espírito Santo. Justificação, adoção e santificação. Mas veja só que existem ações do Espírito Santo que você não toma nem sequer conhecimento e nem sente alguma coisa. Veja só, existem ações do Espírito Santo que ocorre fora de nós. E existem ações do Espírito Santo que ocorrem dentro de nós. Por exemplo, a justificação, você não vai nunca sentir ou saber que você foi justificado. Você nunca vai sentir a adoção. Mas são ações do Espírito Santo que não envolvem diretamente a nossa vida, mas estão relacionadas com elementos fora de nós. Já a santificação, ela ocorre dentro de nós. Percebe? Então, justificação, adoção, são ações que nós não vamos perceber, nós não vamos sentir, nós não vamos, por exemplo, hoje eu senti que eu fui justificado. Você não tem essa capacidade de perceber ou que você foi adotado. Hoje eu fui adotado por Deus. Você não sente isso. Você não experiencia isso. Não é uma experiência
factível, que você palpável, ou emocional, que você... Isso são ações do Espírito Santo que envolvem ações extra nós, fora de nós, percebe? Então, nós vamos, nos próximos diapositivos, nós vamos perceber algumas diferenças nessas ações, porque essas ações, justificação, adoção, santificação, elas, na verdade, tornaram-se doutrinas, as quais nós estudamos. Quando você vai para a teologia sistemática, ou quando você vai para estudar a confissão de fé, ou até mesmo o nosso catecismo, como está a nos dizer, nós vamos perceber que elas se tornaram aquilo que nós chamamos de doutrina, ensinos. Mas todas essas ações, elas fazem parte da ação do Espírito Santo. É a ação miraculosa do Espírito Santo. É por isso que nós dissemos que estes são os maiores milagres do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está a fazer algum milagre neste mundo, ele está a fazer nessa base em primeiro lugar. Os outros milagres, né? Milagres de cura, milagres de coisas miraculosas, portentosas, são consequências dessa ação aqui, que nós chamamos de ação extraordinária do Espírito Santo. E então nós começamos a perceber o que é justificação. Então vamos pensar aí agora que tanto a justificação, a adoção, santificação, é claro que existem outras ações que nós já vimos, por exemplo, a regeneração. A regeneração também é uma ação do Espírito Santo que é livre, é um ato da livre graça de Deus. Então, quando você vai estudar esse material, por exemplo, como os catecismos, as confissões de fé, elas vão sempre enfatizar que a justificação é um ato da livre graça de Deus. Por quê? Porque não é um ato do livre esforço humano. Percebe? Não é um ato meritório, é um ato gracioso. Isso tem que ficar muito claro para nós. Você e eu não somos justificados, nós vamos perceber isso, por causa do nosso esforço, por causa da nossa ação de queremos nos justificar. E esse é o contraponto de alguns ensinos, por exemplo, que dizem que o Deus, na sua soberania, faz uma parte do trabalho de justificar e você faz a outra parte. É como se você fizesse uma complementação. Existem várias pessoas que pensam assim, igrejas, denominações, mas quando olhamos para a justificação, assim como olhamos para a regeneração, nós percebemos que a regeneração, ou a justificação, ou a adoção, a santificação, é uma ação da livre graça de Deus. Ok? Vamos ver aí o que é a justificação. Veja aí. A resposta é essa aí. Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa, note aí as palavras que estão em azul, itálico, né? Ele perdoa todos os nossos pecados, nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Então, se nós podemos definir o que seja justificação é justamente isso. Primeiro, é um ato livre, da livre graça de Deus. É Deus que quer, quando quer, como quer,
não é? É ele que realiza, independentemente de nós. Você nunca vai dizer assim, e qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer agora? Nesse caso, não existe. O que ele faz? Ele perdoa, em primeiro lugar, ele perdoa todos os pecados, ele nos aceita ou aceita-nos como justos, ou, na verdade, posso melhorar aí essa frase, ele nos declara justos. Ele nos declara justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, que foi a nós imputada. Então, nós vamos ver aí alguns textos. O primeiro texto é 2 Coríntios 5, 21. E esse texto, 2 Coríntios 5, 21, é bem interessante. Eu cheguei já, outra hora aqui, a falar um pouco sobre justificação. E, na verdade, justificação é a palavra pode ser esse ato de justiçar, ou colocar a justiça sobre o injusto. É isso que é a justificação. Em palavras miúdas ou detalhes, é justamente colocar a justiça sobre aquele que é injusto. Ok? 2 Coríntios 5, 21, a Ludmila está conosco. Vou pedir a Ludmila. Boa noite, Ludmila. Boa noite, pastor. Seja bem-vinda. Obrigada, e desculpa pelo atraso. Não é problema. Eu sei que aí você já é lá por volta de 11 e pouco, né? 22h30. 22h30, né? Então, pode ler para nós 2 Coríntios 5, 21. Sim, pastor. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muito bem. Então, esse texto é fundamental no entendimento do que seja justificação. Isso significa que nosso Senhor, nosso Deus e Pai, ele tomou a justiça de Cristo, não é? Transferiu para nós e tomou a nossa injustiça e transferiu para Jesus. Por isso que ele se fez injustiça, né? Ele se fez pecado por nós, quer dizer, ele se fez injustiça por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. É claro que essa justiça, ela é também, conforme nós pudemos verificar aqui no texto, podemos ler outro texto de Romanos, Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 6. O Luiz poderia ler para nós, Luiz? Faz favor. Romanos 4, 6. 4, 6. E assim, também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Independente das obras, né? Davi, e onde é que diz isso? Onde está essa declaração? Essa declaração está em Salmo 32. Então, vamos ao Salmo 32. E eu vou pedir para o Luiz fazer essa leitura. 32, 1 e 2. Faz favor, Luiz. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade
e em cujo espírito não há dolo. Então, na minha versão aqui, nós encontramos bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade. Quer dizer, a palavra imputar tem a ver com uma ação contábil, né? Uma ação contábil, onde você tem o livro, no Brasil é chamado livro caixa, eu não sei aí como é que vocês dão o nome, mas no livro caixa você tem o crédito e o débito. Então, Deus, figuradamente, né, vai lá e... Quer dizer, Deus não, desculpe. O diabo, né, vamos chamar assim, ou nós mesmos, fomos lá e registramos a nossa dívida. O nosso débito é de tantos euros. Mas Deus vai lá e apaga. Ele não imputa, ele não registra, ele não diz que você está a dever 5 milhões, não é? 5 milhões de euros. É claro, a sua vida não tem preço, né? Então, o que ocorre é que ele não imputa. Por isso que a palavra justificar é justamente isso, ele não imputar ele imputa a justiça, não é? Ele registra que você não deve mais nada. Então, essa é a ação de Deus. Quando Cristo, veja, outro ponto interessante, importante para nós aqui. Quando falamos de justificação, nós não falamos que Deus nos perdoa porque esquece. Não, não é isso. Veja só que nessa questão de justificar, alguém precisou pagar o seu preço. Quer dizer, eu sempre uso a palavra amnistia. Deus nunca vai amnistiar você. Deus nunca vai dizer, Ludmila, vamos deixar para lá esse negócio de... ela é uma pecadorazinha, mas eu vou esquecer isso. Não. Deus não esquece. Porque o que ele faz, ele pegou aquele pecado de Ludmila e colocou sobre Cristo. E por quê? Porque ele substituiu a Ludmila. Ele substituiu Luiz, tá? Luiz Bueno. Ele quis fazer assim. Por quê? Eles são melhores que os outros? Não. Não são melhores. Não é? Não são melhores. São todos iguais. Uma coisa que dissemos domingo, uma coisa que me chama muita atenção. Na sociedade, nós somos distinguidos pela nossa diferença, não é? Temos doutores, professores, engenheiros, títulos, não é? Pela riqueza, pobres, ricos. Mas quando estamos na Igreja de Deus, todos nós somos iguais. Porque todos nós somos vistos por Deus como pecadores. Não existe, por exemplo, converteu-se aqui um engenheiro. Não tem essa. Não existe diferença de gradação, né? Esse aqui é pastor, né? Esse aqui é missionário. Não, missionário é mais santo que o pastor, né? Ou então o pastor é mais santo que o missionário. Isso não existe, né? Por isso que nós deveríamos seguir o ensino de nosso Senhor Jesus. Ele diz assim, que ninguém deveria ser tratado com título. Ninguém, absolutamente. Nem pastor, nem padre, nem sacerdote, nem doutor, nem mestre.
Ele diz, porque só um é o vosso mestre. Então, nós temos que viver esse sistema decaído, né? O sistema decaído é que nos faz viver da maneira e reproduzir essa coisa dentro da própria igreja, corpo de Cristo, né? Nós reproduzimos isso, né? Temos pessoas especiais, temos pessoas, por exemplo, diácono, né? Se um diácono for falar com você, você dá aquela atenção, tal, mas não, mas o pastor veio falar comigo, aí é diferente, né? O pastor, ele é mais ungido, né? Quando, na verdade, isso é meramente uma religiosidade que absolutamente ninguém vai levar isso para a eternidade, né? Bom, eu não sei por que eu entrei nisso, mas vamos dar um break aqui, vamos ouvir vocês. Alguma pergunta a respeito do que nós já vimos até agora? Por favor. Quem gostaria de compartilhar ou fazer uma colocação ou perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Um de cada vez. Ninguém tem dúvidas, pastor. Ninguém tem dúvidas. Eu estou cheio de dúvidas. Ô, Luiz, uma pergunta, então. Vai lá. Se eu não souber, a dona Raquel responde. Tá certo. Você fala que não existe. Na verdade, existe, né? A diferenciação em qualquer ambiente que a gente faça parte, né? Não deveria existir. Mas por que as igrejas, às vezes, recorrem tanto a um padrão que termina afastando aqueles que deveriam estar lá? É como eu disse, porque nós seguimos muito o parâmetro da sociedade, né? A sociedade de consumo, a sociedade... não estou falando da religião, a religião é boa, a questão é a religiosidade, né? Por exemplo, na minha igreja, na minha denominação, tem o homem padrão, né? O homem padrão. Então, quem é o homem padrão? Vê, o homem padrão. Eu acho isso um negócio absurdo, né? Quem é o padrão? Não, é aquele que frequenta a igreja mais de 70%, dar o dízimo, que faz isso, que faz aquilo. Quer dizer, nós somos conduzidos por esse... e somos motivados por essa coisa, né? Quer dizer, não estou dizendo que nós aqui, mas estou dizendo nós no seu sentido mais amplo, né? Porque a religiosidade ela faz esse serviço, ela gera em nós, e é por isso que às vezes nós temos uma tendência de fantasiar uma coisa, quando na verdade é algo irrelevante, né? Porque, com toda certeza, na eternidade, nós não vamos ter lá o homem padrão, e nem a mulher padrão, ou o missionário padrão, né? Eu não sei se na minha agência ainda vão aparecer com esse negócio de missionário padrão, né? Mas eu acho que está concorrendo para isso. Mas isso não tem, porque nós precisaríamos aprender a viver aqui como o que nós vamos viver lá, não é? Então, essa é a grande diferença. Quer dizer, temos essa tendência e nós precisamos matar isso. O problema é que isso, às vezes, alimenta tanto a vaidade, egoísmo, não é? O egocentrismo. Nós precisamos
dessa coisa para encher, como se isso fosse realmente algo muito valioso, e nós temos que levantar, né, os troféus e tudo. E então acho que é isso, né, Margarete? Mas você não acha que o entendimento errado do que a palavra de Deus nos traz, você fica inseguro por você não ter esse conhecimento? Estou falando de forma geral, não estou falando pastor. Sim. E termina estabelecendo um padrão para poder aprisionar e não libertar. Sim, claro, sem dúvida. E os que ensinam, os líderes, são os principais responsáveis. Por isso que nós precisávamos ter poucos líderes, né? Hoje todo mundo é líder de alguma coisa, né? O Tiago, se você ler a carta de Tiago, capítulo 3, versículo 1, Tiago, ele corta isso na raiz, né? Nós deveríamos ter poucas pessoas para ensinar. Só que hoje todo mundo ensina, basta você ter um smartphone na mão, um telemóvel na mão, né? Você ensina. É uma pena porque é um ensino contaminado, né? É um ensino errado e é um ensino de demônios. Na verdade, esse é um ensino de demônios. É um ensino falso. Isso nós não conseguimos perceber a essência do Evangelho. Né? Vamos aos Evangelhos, vamos perceber como é que o nosso Senhor fazia. Né? Desculpa, mas acho que tem... A Vânia também levantou a mão. Peço desculpa. Obrigada, viu? Tudo bem. Vânia? Pastor, então, uma dúvida. O certo, no âmbito da nossa conversa, seria então qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de religião, e neste caso, sem falar em religião em concreto, mas qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de igreja deveria somente seguir a Bíblia e ponto, não era? Devia somente seguir todas as regras, tudo. Quer dizer, eu sei que é impossível, pastor, mas quer dizer, no sentido de haver igrejas que às vezes metem padrões, existem regras assim, e sabe que a gente já aprendemos algumas coisas que não vêm na Bíblia, não é? Eu, por exemplo, ainda não aprendi todas, ainda tenho muito que aprender. Mas é assim, também não é errado eu aprender com pessoas que têm mais experiência de vida, mais sabedoria em termos da palavra, porque também já estudaram mais para isso, não é? Pronto. Mas o certo deveria ser então todas as igrejas, independentemente sejam evangélicas, jeovás ou seguirem exatamente o padrão bíblico. Mas depois também temos aquele, não é, pastor? Mas depois também temos aquele lado que nem toda a gente sabe interpretar como deve ser a Bíblia, não é? Então, mas se você for fazer uma enquete, todos estão seguindo a Bíblia. É? Todos dizem que estão seguindo a Bíblia. Mas a questão, veja só, é uma coisa que é importante. A questão, quando nós falamos de evangelho, seguir a Jesus, nós não estamos desconsiderando as regras ou as disciplinas, porque as disciplinas, elas são ferramentas para o nosso exercício espiritual. Então, sim, até as disciplinas espirituais são importantes, mas efetivamente, quando nós colocamos os nossos olhos sobre a Escritura, é claro, nós deveríamos ter uma equilibrada interpretação bíblica, não é? A questão não basta a gente ter a Bíblia na mão. Não basta. Não basta, por exemplo, até é perigoso você ter a Bíblia na mão e interpretá-la livremente. Pois, então, exato. vamos lembrar aí dos reformadores, mas não só os reformadores,
mas os pais da igreja sempre diziam que nós somos livres para examinar a Bíblia, mas não somos livres para interpretá-la. Certo. E, então, precisamos ter... Por isso que, quando nós falamos do Espírito Santo, poucas pessoas estão preocupadas em saber o que nós estamos a tratar aqui. Porque esse assunto, por exemplo, sobre a ação do Espírito Santo na nossa salvação, na nossa redenção, isso não traz dinheiro, isso não traz popularidade, Sim, isso não traz propaganda, né? Não traz marketing, não traz título para nós. Nós estamos aqui a trabalhar sobre questões que são, ao meu entender, são questões fundamentais para a eternidade. É claro que muitos na igreja, infelizmente, estão preocupados com o nosso aqui e agora. Eu não estou a dizer que nós não precisamos nos preocupar com o aqui e agora, mas se nós não nos preocuparmos com a eternidade, o aqui e agora ficará sem sentido. Não serve para nada. Então é isso. Entendi. Então Obrigado, pastor. tudo bem, vamos em frente falando aqui sobre justificação. Então, nós vimos que justificação é um ato da livre graça de Deus, quando o nosso Senhor, ele nos perdoa, ele nos acolhe, nos aceita como justos, não é? Somente por causa da justiça de Cristo. Ok? Vamos, então, agora à adoção. É claro que, posteriormente, nós vamos falar um pouco mais sobre justificação. Mas o que é adoção? Veja aí. Adoção é um ato, novamente, veja aí, é um ato da livre graça de Deus. E Deus não pergunta para você se você quer ser adotado, né? Por incrível que pareça, se dependesse de mim, eu ia escolher meus irmãos, né? Mas Deus não pergunta para mim quem serão os meus irmãos, né? Mas eu sou um pecador mesmo. Então, é um ato da livre graça de Deus pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Ora, é bom que se amplie um pouco mais essa definição. Adoção é um ato da livre graça de Deus pelo qual Deus, ele fecunda em nós o seu espírito. Olha só. Deus fecunda em nós o seu espírito. Por causa de Cristo, agora, é isso que ele faz. Se você perceber, por exemplo, eu vou pedir a Keren. Keren, você pode ler para nós João 1, João capítulo 1. João, a primeira de João. Não, por enquanto, João 1,12. João 1,12 e o 13. Aproveita para ler o 13 também. Nós já lemos esse texto, nós vamos ler novamente, outra vez. João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade carnal, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Muito bem. Então, você foi adotado porque nasceu de Deus. E veja que coisa impressionante. Eu gostei dessa versão da Keren. Diz assim, os quais não nasceram por descendência natural. Então, significa que o teu pai pode não ser filho de Deus. Que o seu filho pode não ser filho de Deus. Já pensou nesse negócio?
que a tua família pode não ter sido adotada por Deus, mas você foi. E aí veja, são questões importantes do ponto de vista espiritual que nós não damos tanta atenção. Nós damos mais atenção, por exemplo, à família da carne, não é? A tradição, né? Não tô dizendo que não é para ter tradição familiar, não é nada disso. Eu gosto, eu sou tradicional. Eu acho que eu sou tradicional em todos os sentidos. Eu gosto da tradição. Mas em termos de nascer de Deus, nascer de Deus não é uma questão de sangue. Por exemplo, genealogia, né? Por que o judeu, você vai encontrar várias tabelas genealógicas no Antigo Testamento. Você já percebeu, por exemplo, em Gênesis, você tem várias tabelas genealógicas, né? Os filhos de Adão, os filhos de Sem, os filhos de Caim, os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac, os descendentes de Jacó. E aí, então, quando você vai para a primeiro livro das Crônicas, você vai encontrar logo de início, primeiro capítulo, segundo, terceiro, até o quinto capítulo, só tabela genealógica. Por quê? Porque na consciência do judeu, o judeu está a entender que a família da fé é a família de carne, é a família dos setitas, que são aqueles descendentes de Sete, e não são os cainitas, os descendentes de Caim. É a descendência maligna, né? Quando, na verdade, não é nada disso. O Senhor Jesus diz uma coisa impressionante. E Paulo diz também. Vamos ver o que Paulo diz? Vamos ver? O irmão Edmundo pode ler para nós? Gálatas, a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Faz favor. 28. Gálatas 3, 28. Ok, 3, 28. De sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 29, aproveita, 29. Yeah. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, fica muito claro que a adoção é um ato do Espírito Santo de Deus, quando ele nos adota, ele nos faz nascer dele. É isso que o texto de João 17, João 17, versículo 21, é a oração de Nosso Senhor Jesus. João 17, versículo 21, pode ser o versículo 20. Vou pedir a Ludmila, pode ler para nós, Ludmila? João 17, 20 e 21, faz favor. Sim, pastor. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Muito bem. Veja que a oração do Senhor, ele está dizendo para que sejam um. Isso não é um de reunião, não, né? Porque você pode estar reunido e não ser um. A palavra um aqui tem a ver com unânime, ou uma só alma.
Mas não é só essa ideia. A ideia é que a mesma essência que existe no Pai existe em Cristo. E a mesma essência que existe em Cristo existe em você. Então, a sua filiação, a sua adoção, ela se faz porque você recebeu a presença do Espírito Santo. Deus veio morar dentro de você. Né? Isso é um negócio... isso não cabe na nossa cabeça. Não é? Isso não cabe, isso não é possível você absorver uma ideia como essa. Mas vamos, Keren vai já ler para nós também, 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Veja lá, veja o que nos diz aí. Veja que versículo maravilhoso. 1 João 3:5, né? 3:1. 3:1? Ah, sim. Okay. Isso. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Seremos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Veja só que coisa interessante aqui. O texto diz aqui que quem é filho de Deus, o mundo não conhece, o mundo não percebe. Essa questão adotiva de Deus. O mundo, por isso o mundo não nos conhece, nos não conhece, porque o não conhece a ele. E essa é a grande diferença entre os que são dele e os que não são. Não é? Isso é impressionante. Impressionante. Não é? Então, ele nos dá esse direito. Não tínhamos direito, mas agora temos. Por quê? Porque ele vem a morar dentro de nós. Não é? E santificação. Olha aí, mais um bocadinho. Santificação. O que é santificação? É a obra da livre graça de Deus pela qual somos renovados em nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Perceba aí as ênfases na letra itálica azul, né? Renovados no nosso ser, habilitados a morrer. Você já percebeu uma coisa interessante? Você, na santificação, você é capacitado por Deus a morrer mais e mais para o pecado. Quer dizer, você mortificar. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver aí o texto de Colossenses. Colossenses é depois de Filipenses, capítulo 3. Vamos ler aí, versículo 4 e 5. Quem está aí com a facilidade, Raquel, você pode ler para nós, Raquel? Colossenses 3, 4 e 5. Certo. Colossenses capítulo 3, versículo 4 e 5. 4 e 5, ok. E diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão de lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Muito bem. Veja que o texto diz aí, mortificai. Na versão da Raquel diz, fazei morrer. Mortificai. Por que você tem condição de mortificar a sua natureza humana decaída? Porque o Espírito Santo diz a você, ele lhe capacita para isso. Ele dá força para você. É a mesma coisa assim. Vamos supor assim. Vamos pensar assim.
Antes de Cristo ou de Deus vir fazer morada em nós, o pecado, vamos fazer uma figura aí de linguagem, uma ilustração, sei lá, diz assim, o pecado, ele ligava para nós, na nossa casa, ligava, fazia uma ligação, o pecado, certo? O pecado ligava e dizia, Luiz, antes de Cristo, Luiz, está vendo aí a vizinha ou o vizinho? Vá lá e fale mal do outro vizinho. E aí você fazia o quê? Antes de Cristo? Ia lá e falava. Falava mal. Fofocava. Né? Depois que Cristo, que o Espírito Santo veio fazer morada em nós, o pecado liga e diz, Luiz, vai lá e fale mal do seu vizinho. E você diz o quê? Você pode ir lá, veja só, você pode ir lá e falar mal, mas você tem capacidade de dizer não. Antes, você obedecia, literalmente. Agora, você pode dizer não, porque ele não reina em você como Senhor. Vamos ver Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 nos traz aí mais uma ênfase do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 6, o versículo número 12. Vamos ver aí. Ludmila, pode ler para nós, faz favor? Sim, pastor. Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Leia o 13 também, faz favor. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas ofereceis a Deus como instrumento como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E o 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Tudo bem, veja que, analise aí comigo esse termo reinar, versículo 12. Diz aí, não reine, portanto, o pecado. A palavra reinar aí é dominar como Senhor. Então, quando alguém está a reinar, ele está efetivamente sendo Senhor. Ele dita as regras, ele manda, e ele tem autoridade. Então, o texto diz assim, não reine, quer dizer, não domine como Senhor sobre vós o pecado. E o versículo 14 diz assim, porque o pecado não terá domínio. Não significa que você não pode ir lá e obedecê-lo. Mas isso não será, você não será mais escravo dele. Porque agora você é escravo de outro Senhor. Você agora é escravo de Cristo. Então você faz o que Cristo manda. É claro que você pode também dizer não para Cristo, mas e quantas vezes durante o dia nós dizemos não para Cristo? Basta nós analisarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas ações, omissões e tudo mais, né? Por isso que nós temos que pedir perdão ao nosso Senhor. Então, está aí, o pecado, ou desculpe, a santificação é uma habilitação que ele nos dá para que possamos viver para ele. Agora, existem outras aqui que nós vamos deixar para quarta-feira que vem, certo? Nós temos outras bênçãos aqui que nós podemos comentar. Quero terminar, mas quero deixar para vocês
alguma colocação que vocês quiserem fazer, alguma colocação, alguma participação, alguma coisa que chamou sua atenção nesse nosso tempo aqui juntos. Pastor, Vai lá, o Luiz, depois a Ludmila. Não, Ludmila, por favor. Pode. A Ludmila, primeiras damas. pastor, em 1 João 3, 1 João 3, 1, quando fizemos a leitura, e nós lemos, por esta razão o mundo não nos conhece. Por outras palavras, o mundo não sabe quem nós somos pela nossa maneira de viver? Como é que eu podia enquadrar esse texto? Por outras palavras. O mundo não nos conhece porque ele não conhece a Cristo. Que a relação que nós temos com Cristo é diferente da relação que nós temos com o mundo. E o mundo não conhece a Cristo porque não tem nenhum relacionamento com Deus. Por isso que ele não nos conhece, quer dizer, não conhece a nossa filiação, né? Basicamente é isso, e é por causa disso que nós vivemos essa diferença, né? Basicamente por quê? Porque o mundo não conhece a Cristo. Dá uma olhada no texto de João, capítulo 17, logo no primeiro versículo, especificamente, não, é o terceiro, João 17, 3. Aproveita, Ludmila, para ler para nós esse texto. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja que a conhecer aí não é conhecer racional. Esse conhecimento aí é um conhecimento íntimo. Então, o que é a vida eterna? A vida eterna é esta. Primeiro, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Quer dizer, o mundo não conhece, porque não é um conhecimento lógico, não é um conhecimento da mente, é um conhecimento interior, é um conhecimento íntimo. E é essa a grande diferença entre os que vivem para Deus e os que vivem para a si mesmos, a sua religiosidade. Existem até aqueles que se santificam a si mesmos, né? Eles se santificam, têm uma forma especial de ascetismo, né? São muito disciplinados, têm uma vida regrada, mas tudo isso não evoca e não envolve diretamente o relacionamento com Deus. Então, Tá bem, pastor. Obrigada. Muito bem. E Luiz, dá-nos um pouco da sua voz. Não, o que chama atenção no estudo é a dinâmica de Deus, né? Nesse processo de chamamento, né? Ele nos justifica, mas essa justificação ela acarreta, né, essa adoção. Ele não nos justifica para deixar solto por aí. Eu sou como alguém que bate o carro na gente e a gente olha lá, amassou, vamos deixar para lá, vou embora, cada um vai para um lado. Isso é um tipo de perdão que não inconsequente, né? O perdão dele tem uma consequência, que é a adoção. O problema nosso do cristianismo de hoje é que nós não queremos pertencer a ninguém. Nós queremos estar livres. Nós temos o cristianismo como está inserido em uma parte da nossa vida, né?
mas Pois. não é, nós estamos imersos. Então, não queremos ser adotados. E por isso a santificação vai ficando cada vez mais longe, porque essa dinâmica, se a gente for olhar como colocou aí, né? Como vai nos aproximando de Deus, né? Primeiro ele nos justifica a meia distância. Quando ele nos adota, ele chega perto. Quando santifica, nós já estamos dentro dele. Então é um processo, uma dinâmica que o mundo não consegue enxergar isso, né? E aí nós precisamos cultivar isso. É verdade. É boa lembrança, Luiz. Nós não somos redimidos para viver independentemente, né? Porque, na verdade, nós simplesmente passamos de um senhor para outro senhor, né? Continuamos sendo servos, nesse caso. Antes éramos filhos da nossa mãe, do nosso pai, agora somos filhos de Deus, quer dizer, Deus fecundou em nós a sua semente, né, que é a presença do Espírito Santo. Quer dizer, isso é fenomenal, né? Quer dizer, nós precisávamos realmente, precisamos, né? Todos nós, todos os dias, precisamos pedir ao Senhor que nos dê esta consciência. Trabalhe em nós, Senhor, a mortificar os nossos pecados, a cuidar da nossa consciência, não é? Porque o maior combate que nós temos não é fora de nós, né? É dentro de nós. O maior combate que eu tenho não é cuidar da minha ética, mas o maior combate que eu tenho, a minha ética vai ter a sua consequência se eu cuidar da minha consciência, das minhas percepções, das minhas paixões, né? Por exemplo, é impressionante hoje nas universidades, né? Nós temos professores de ética que simplesmente ensinam ética, mas quando os alunos que estão a estudar ética, no final do curso de ética, você não quer saber se ele foi transformado, se o aluno foi transformado, você quer saber se ele concluiu o curso com aprovação. Se ele foi transformado ou não, isso não... Quer dizer, se a ética que foi ensinada moveu interiormente, transformou aquele estudante, não, ninguém está preocupado com isso. Está todo mundo preocupado em tirar 20, nota 20, tirar 18, mas pouca gente está preocupada em que o curso de ética faça mudança interior, né? Tanto que isso não acontece mesmo. Nós temos os advogados, os juízes aí, né? Os grandes juízes dos tribunais superiores dos nossos países, que não tem nenhum compromisso com ninguém, nem com o ser humano no seu sentido mais básico, né? Então, essa é a grande diferença. Muito bem. Mais alguns 5 segundos aí para alguém? Estão todos tranquilos? Está tudo bem, irmão Edmundo? Está-se bem, meu filho, está-se bem. Só que absorvendo as coisinhas aqui. Tá bom. E meditando sobre isso. Então que bom. A muito Jurelma também está conosco hoje. Que bom. A Vânia, esperamos que todos vocês, então, tenham um restante de semana tranquilo, apesar de toda a luta, apesar de todas as dificuldades que temos passado, né?
como família, família na carne, não é? E família também do espírito. Todos nós sofremos as angústias dessa calamidade. E nós esperamos que vocês continuem perseverantes, olhando dia a dia para Cristo, Senhor, aquele que iniciou a fé em vocês e aquele que há de consumar. E continuem lutando dentro dos seus corações, né? Como eu faço com o meu também. Todos os dias lutamos para que nós, no final da vida, possamos dizer: combati o bom combate. E esse combate nada mais é do que combate com o nosso próprio coração. Olha, gente, fiquem na paz de Cristo. Obrigado mais uma vez pelo tempo que passamos juntos aqui. Domingo passado, queria dizer que domingo passado tivemos a primeira Santa Ceia aqui na Covilhã e tivemos a grata satisfação de ter aí o Luiz Fernando e a Cláudia conosco, e também o Johnny e a Ana Maria, e também a Lilian conosco. E então, para um mês, nós vamos ter novamente o nosso momento, e vocês estão convidados para virem para cá e participarem. Vem tirar férias, Ludmila, aqui. Jurelma, Vânia, Também. tem tudo para cá. Vem Margarete, Edmundo, Kelly. Pastor, quem me dera. Tá bom, gente. Vamos orar, então, terminar nosso tempo, né? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque podemos estudar e meditar nas tuas palavras. Agradecermos, Senhor, pelo teu amor por nós e pedirmos, ó Pai, juntos aqui, que o Senhor, cada dia mais, nos conceda o desejo de nos santificarmos e de procurarmos progredir nesse relacionamento contigo, a fim de amarmos a Ti, Senhor, e amarmos também o nosso semelhante, aplicarmos o Teu Evangelho em nossa vida. Pedimos mais uma vez que Tu perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos limpe de toda iniquidade, aquelas coisas que todos os dias vêm às nossas mentes, aos nossos corações, aquelas palavras, aqueles sentimentos que tantas vezes nos desligam de Ti, Senhor. Mas nós louvamos o Teu nome pela presença do Teu Espírito e a habilitação, a capacidade que Ele tem nos dado de, no momento certo, sermos iluminados e conhecermos mais e mais ao Senhor, o Teu Filho amado. Abençoa, Senhor, os nossos queridos irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam entrar hoje na sala. Te rogamos que o Senhor dê a cada um a firmeza na fé, a perseverança, e que eles estejam fiéis ao Senhor, porque o Senhor foi fiel a eles. Nós te agradecemos por isso. Pedimos uma boa noite de descanso em Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Amém. Até semana que Boa vem, noite, gente. Deus permitir. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau.